Irmãos, o tema dessa noite está no seu boletim. Ele é a pastoral do boletim dominical. Quem está aqui no templo tem acesso ao boletim pelo aplicativo. Quem está em casa também pode acessar pelo site, pelo aplicativo. E se você quiser, tanto na pastoral do boletim, quanto também no aplicativo, tem ela em PDF. O sermão está todo publicado aí. Não vou demorar, eu creio que em 1h40, 2 horas eu termino o sermão. Fique tranquilo. O pessoal já começou a se levantar para ir embora. Correr, né? Estou brincando, irmãos. O pastor tem um humor aqui terrível, viu? É tranquilo, sermão natural, normal. O Espírito Santo vai decidir a nossa pauta aqui. A queda da humanidade. Esse é um tema difícil. Falar sobre a queda da humanidade é um tema difícil. Geralmente fazemos isso nos cultos da manhã, mas eu decidi, e com o pastor Henri, nós pensamos que é importante fazer hoje à noite. Tínhamos o Dia dos Pais de manhã e nós vamos fazer o sermão com bastante percepção doutrinária do impacto que essa queda tem na nossa vida e como essa queda e essa realidade do homem caído afeta e muito a nossa criação, a nossa existência e o quanto precisamos da redenção. Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia, Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. É só um versículo e iniciamos a nossa reflexão dessa noite. Nova Almeida atualizada, NAA. Gênesis 3, 6. Se já achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Só as mulheres agora, vamos só as mulheres ao texto, Gênesis 3, 6 na tela, só as mulheres. Só os homens agora, só os maridos. Os homens e os maridos vão comigo, todos juntos? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Senhor, obrigado porque temos o privilégio de ver um texto como esse, e sermos, ó Deus, esclarecidos a respeito da nossa condição espiritual como seres humanos. Que o reconhecimento dessa condição espiritual seja um grande passo para a mudança espiritual de nossas vidas, nossos lares e nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, no mês de agosto, os irmãos já perceberam, desde o primeiro domingo, estamos numa temática de cosmovisão cristã. Nós oramos muito, especialmente o pastor Henri e Raquel, que são responsáveis pela visão e pela liturgia, pelo trabalho doutrinário no mês de agosto. E quando eles oraram e pediram direção de Deus, o pastor Henri me apresenta o projeto e diz: pastor, eu gostaria de ir nessa direção e gostaria do seu aval. E quando me trouxeram o tema, no princípio Deus, eu pude perceber que nós iríamos fazer um grande trabalho aqui no mês de agosto. E obviamente eu disse ao pastor Henri: vamos avançar. Pensar na criação, na queda e na redenção e na consumação da história é tudo que nós precisamos hoje como igreja para rever muito de nossa identidade, de quem nós somos, como povo de Deus, como servos de Deus e como famílias do Senhor. Eu vejo hoje, irmãos, uma igreja muito descuidada, e com algum cuidado eu digo isso, algumas igrejas muito desleixadas com a identidade, com a cosmovisão cristã. Já vejo hoje, irmãos, um secularismo terrível que permeia muitas das igrejas ditas evangélicas do Brasil. São tão secularizadas que nada mais na sua visão, no seu conteúdo, na sua liturgia e nas suas expressões de festas e cultos representam o que o Evangelho tem como princípio determinante. E eu poderia aqui, se coragem Deus me desse, dizer nomes, igrejas, mas não estou disposto a enfrentar um desgaste como esse. Me perdoem por isso. Não é covardia, talvez seja preservar a igreja de envolver-se numa batalha tão grande como essa. Eu tenho dito: o Senhor Deus fará justiça. Mas quando vejo isso, decidi com o pastor Henri e Raquel e com a nossa liderança, e me refiro a todos os outros líderes e pastores que também me acompanharam nesta visão. Nós passamos isso ao grupo ministerial da igreja, inclusive temos pastores pregando nesse tema. Desejamos, ao propor esse tema, reafirmar e reavivar os pilares centrais de nossa cosmovisão. Quem participou da conferência desde a sexta-feira comigo, do excelente sábado com o pastor Paulo Vale, no domingo com o pastor Henri, percebeu
o quanto nós estamos desejosos de realinhar a nossa cosmovisão como igreja à luz do ensino da Escritura Sagrada. Quando defendemos essa cosmovisão, cremos que Deus é a causa, Deus é a razão, o fim de tudo, e sabemos que tudo convergerá para Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Se Deus está no princípio, o ômega está no fim. Jesus Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando temos convicções disso, sabemos que nossas igrejas hoje precisam e clamam por uma reforma. E quando falo reforma, irmãos, eu estou propondo e pensando que nossas igrejas clamam por uma reforma, ou seja, uma volta para a Escritura e para a obediência, irmãos, e a melhor e fiel interpretação da Escritura. Eu vejo hoje cristãos que clamam todos os dias por um reavivamento e oram por um reavivamento da igreja, por um reavivamento individual, por um reavivamento da fé de nossa comunidade cristã. Esse reavivamento pautado, obviamente, num relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Deus. Eu vejo jovens orando por isso, eu vejo igrejas orando por isso. Na nossa igreja, nossas vigílias têm estado lotadas, porque Deus tem levantado sua igreja para orar e buscar por um tempo de reavivamento. Mas afirmo, nunca haverá reavivamento sem uma verdadeira reforma espiritual do cristão, sem uma volta genuína para o livre exame da Escritura, mas para uma fiel interpretação do que Deus nos deu como sua palavra. E aí quero propor que nossa cosmovisão precisa tratar do princípio e ter como princípio de todas as coisas Deus o Criador, mas que nossa cosmovisão precisa observar, meus amados irmãos, o que de fato a queda é, o impacto dessa queda, desse pecado primeiro, desse pecado original na história de todos os homens. Precisamos parar de brigar por tendências pelagianas, arminianas ou calvinistas, ou por interpretações que muitas vezes arvoramos como boas ou corretas, e pensar de fato agora aqui no que a Bíblia nos diz, e pensar que essa queda, como texto bíblico, tem impacto direto em toda a criação, e não fosse Jesus e sua obra redentora, nós como igreja absolutamente estaríamos perdidos. Precisamos ensinar na igreja, nos lares, nas famílias, na IBD, que a queda é a raiz de todo mal, que a queda é o motivo pelo qual o mundo está em desordem para com Deus, que a queda em nada afetou a soberania do nosso Deus. Se Deus prometeu e providenciou um Redentor, Ele o fez em sua soberania eterna, sabendo que não há um plano B ou C, mas Deus desenvolve um único e perfeito plano para a salvação e redenção de todo aquele que nele crê. Para introduzir o sermão, então, nós vamos pensar no capítulo 3, e olhar para o capítulo 3 do livro de Gênesis, e pensar que tem sim um pecado original, e que tem sim uma queda primeira, que nos afetou como homens, em todos os tempos, em todas as eras, de hoje ao futuro, impactados estamos sobre essa queda. Por que ter esse foco é importante? Porque pensar assim e crer assim é fundamental. Primeiro, somente quando tivermos uma boa noção deste assunto, é que poderemos contemplar com sabedoria e profunda gratidão a obra graciosa de Jesus Cristo em nosso favor, para nos dar o perdão de pecados e a salvação eterna. Sabe por quê, meus amados irmãos? Muitos cristãos vêm à igreja, participam da fé, vivem o evangelho e logo se afastam, porque eles não têm dimensão do quanto estão perdidos sem Jesus. Passaram pela igreja sem uma compreensão do abalo e da catástrofe que o pecado original de fato tem sobre suas vidas, e conseguem acreditar na possibilidade de viver e de existir ausente de Deus. Falta-lhes cosmovisão cristã. Culpo a mim como pastor, culpo a igreja no seu ensino, culpo as famílias por abandonar o culto doméstico. Podemos culpar a todos, mas a principal culpa está no pecado original, que nos fazendo pecadores, irmãos, nos permite viver num mundo em que, diz a Bíblia, o Deus deste século cegou o entendimento. Por causa desse pecado nós não vemos, nós não enxergamos, e muitas vezes não percebemos quão pecadores e quão perdidos nós estamos.
É importante defender essa cosmovisão cristã e trabalhar a queda e percebê-la como um dano difícil, um dano desastroso, um dano poderoso e perigoso contra o homem. Por quê? Porque somente quando compreendemos as consequências do pecado em nossa vida diária, compreenderemos a importância de sermos restaurados à imagem de Cristo, e então podemos influenciar a igreja, o mundo e a sociedade. Diga glória a Deus. Romanos 8, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o nosso Deus tem nos transformado na eternidade. Ele nos elegeu e nos transformou para sermos conformes, diz a Bíblia, à imagem do seu Filho. É desta obra de redenção que precisa ser restaurada e precisa ser reencontrada com a imagem de Jesus que eu estou pregando para alertá-los. Se eu preciso ser conformado à imagem de Jesus, é que a imagem que tenho hoje, a imagem que vivo no pecado, ela me afasta de Deus. E aqui eu quero chegar ao primeiro ponto da mensagem. A mensagem só tem 2 pontos, ainda que seja 1 hora para cada ponto, só tem 2 pontos. Eu sei que você já está assustado. O primeiro ponto dessa mensagem me diz que nós somos criados à imagem de Deus. Olhe para dentro de si e diga assim: criado à imagem de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Respire nisso. Pense nisso, leia isso, e não pense que esse livro que você lê, esta verdade, é um livro de mitologias, de fábulas, de contos, de invencionices. Não, é a poderosa palavra de Deus contando a sua história como um ser criado, e a sua história de relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo com o seu Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E tenha o primeiro aspecto de nossa cosmovisão cristã, criados à imagem de Deus, o primeiro aspecto que nos faz perceber onde nós estávamos e quem nós nos tornamos. Gênesis 1, 26 e 27, eu vou usar aqui a NAA. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vamos ler juntos o verso 27 todos? Criou Deus Perceba, irmãos, no versículo 26, no início, volte ao versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Perceba agora a primeira parte do verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o quê? O criou. Quando vejo essas duas expressões, aqui eu destaco que eu sou professor no seminário de antropologia. A gente ensina antropologia cristã no seminário, antropologia bíblica e antropologia aqui no caso do Antigo Testamento. A palavra imagem aqui é tselen. Tselen é o TS. Tselen, imagem, e demut, semelhança. Quando você encontrar as expressões grafadas com essa transliteração do português, tselen e demut, o autor do livro que você está lendo de antropologia está citando imagem e semelhança. Há três modos hoje de tentar entender a natureza e a imagem de Deus no homem. Nós discutimos isso, irmãos, e esse é um debate que na minha percepção não tem fim, não é? Os grandes catedráticos, os grandes professores ficam discutindo isso lá nas salas de aula, fazem trabalhos exegéticos das palavras do texto e apresentam-nos sempre três difíceis correntes que eu vou fugir delas, mas eu preciso que você conheça para não parecer você um estranho ou leigo ao debate. Quando você ouve, lê ou vê um grande youtuber falando, pensa que você conhece do assunto e sabe que a questão da imagem e semelhança não é uma unanimidade de interpretação. O que é que isso significa? A primeira concepção dos homens que interpretam a expressão imagem e semelhança e querem dizer o que isso significa, usam a ideia da concepção essencial. Vamos falar juntos a palavra que define a primeira concepção, essencial. Diga, essencial. Eles trabalham a ideia de que a concepção do homem é vista por uma percepção essencial e vão naquilo que eles chamam de essencial dessa imagem e semelhança. Para eles tem a ver com o físico, tem a ver com o psicológico e tem a ver com o espiritual. Com o físico você imagina que tem muito de antropomorfismo. A mão de Deus não está encolhida, não é isso? Os seus ouvidos não estão fechados, os seus olhos estão abertos.
Isso é antropomorfismo. E fazendo uso do antropomorfismo, pessoas que defendem imagem e semelhança numa perspectiva essencial, obviamente trabalham questões físicas de que esse designer que eu tenho tem alguma coisa da percepção da imagem do Deus vivo. Ainda que a Bíblia diga, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Faz bem o Senhor Jesus ao informar que aqueles que habitam a eternidade não têm corpo como ele tinha quando foi tocado, para a inspeção do seu corpo. Mas está lá a defesa dos essencialistas. Eles dizem que a imagem de Deus é, na verdade, uma qualidade espiritual psicológica do homem. Na verdade, o grupo que defende a essencialidade diz que a melhor imagem de Deus no homem é a razão. Isso o iluminismo deitou, A razão, o ser pensante. A imagem de Deus no ser humano são nossas capacidades racionais. É tudo aquilo que tratamos como moral, que nos permite discernir, julgar e perceber certo ou errado. Para os essencialistas, a imagem de Deus é a nossa sensibilidade. Quando você olha e acha belo ou acha feio, esse juízo tem a ver com o divino. E só essa beleza de Deus permitiria que homens pudessem pintar a Mona Lisa, compor uma grande ópera e coisas do gênero. E que tudo isso ele expressa e revela a imagem de Deus. Essa é a percepção do grupo que defende o essencialismo. Outra concepção que dizem os homens ser a imagem e semelhança de Deus no homem, já não é mais essencial, ela vai para a segunda linha de interpretação, é a relacional. Repita comigo, relacional. Primeiro é o que, irmãos? Eu já esqueci, é o quê? Deixa eu ver se está certo que eu esqueci. É essencial? Eu estou brincando com os irmãos, viu? A segunda é relacional. O que eles estão dizendo que está na imagem e semelhança de Deus no homem é que o homem representa Deus ou se parece com Deus e reflete a imagem de água a alguém. Quando fizeste um desses pequeninos, diz a Bíblia o quê? A mim o fizeste. Aqui está o grupo relacional. Eles pensam assim e percebem que é nessas manifestações de relação que Deus então se manifesta e que conseguimos perceber a imagem de Deus. Eu vou discordar aqui de todos eles e dizer que há muito disso sim, mas que biblicamente, exegeticamente, há mais no texto. E o texto parece apontar para uma visão muito clara do texto, do que Deus intencionou, através de Moisés, dizer sobre a questão do funcionamento da relação perfeita homem-Deus, Deus e homem. E a terceira concepção é mais chamada de funcional. Vamos pensar, número 1 é o que, irmãos? Número 2. E a terceira? Se fizer prova para teologia, para o seminário, você já ganha bolsa de 100%, viu? Essa questão cai logo lá na primeira linha da antropologia, você já matou, falou, graças porque eu sou ovelha da PIB Campo Grande, lá no púlpito, o padrão é lá em cima, Tem aula de teologia no púlpito. O negócio aqui é sério. Agora veja, funcional. A imagem, para os que pensam na linguagem funcional, ela é algo que o ser humano faz. Não é o que ele é, mas o que ele experimenta e vive na sua relação com Deus. Essa imagem é uma função humana, como por exemplo, aí o texto vai dizer, a ideia do domínio. Quando o homem vivendo e existindo debaixo da obediência do mandamento, do princípio, e aqui nós temos claramente um mandamento que vai provar a obediência do homem, o que nossa equipe de funcionais interpreta é que nessa obediência, nesse enquadramento de viver a existência clara e o propósito pelo qual Deus te criou, isso faz com que você então reflita a imagem de Deus em você. A imagem então é, como disse o texto, Gênesis 1, 26. Perceba só, vamos voltar para o contexto. Pegue sua Bíblia e faça um teste na exegese do contexto, para não tentar tirar daquilo que não está no texto, como eu fiz agora. Eu fui a Mateus, eu fui a outros textos. Mas quando fazemos uma hermenêutica da carta ou do texto que o Espírito nos dá, nós olhamos para o texto e encontramos aqui princípios muito claros do que o discurso do texto nos mostra. Então pegue Gênesis 1, 26 e diz lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança tenha domínio. Perceba que a expressão tenha domínio vem logo depois de imagem e semelhança, sim ou não? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Tenha ele domínio.
Eu percebo, meus amados irmãos, que a expressão domínio, ela vem num contexto claro de que é esse domínio e é essa ordem que mostra o quanto o Criador governa pelo homem. Que o quanto o Criador está atuando no gerenciamento daquilo que ele planejou, e o seu gerente, o seu mordomo na criação, segue os princípios pelos quais ele existe. Tem a ele domínio, está lá, ó, sobre os peixes do mar, aves do céu, animais grandes de toda a terra, sobre pequenos animais. Se você perceber no Salmo 8, vá agora para o Salmo 8, você verá que quando é revelada a ideia da criação do homem, e a sua típica relação com Deus, e o motivo pelo qual Deus cria o homem como coroa da criação, perceba a linguagem do salmista, identificando uma ação que revela Deus no homem. Como que o homem se relaciona em perfeição com Deus. Salmo 8:5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Aí veja lá, tu o fizeste o quê? Veja lá. Eu quero versículo 6, por favor. 6. Deste-lhe o quê? Deste-lhe o quê? Domínio sobre as obras da criação. Você vai encontrar o tempo todo em Gênesis 1 e também nos Salmos, que vão colocar o homem como uma coroa de criação de Deus, quando Deus vai sentenciar a criação do homem como boa, dizendo, criou o homem e viu Deus que era bom, que o domínio está em perfeita relação na expressão de que o Criador domina pelo homem e através do homem com sua imagem divina na criação. Toda a concepção funcional está baseada em palavras como kabash e radá. Não precisa decorar, mas só ouvir, né? As palavras kabash e radá estão nitidamente em Gênesis 1:26 e 1:28. Você pode encontrar Gênesis 1:26, domine ele sobre peixes. Vá para Gênesis 1:28 e veja, domine sobre peixes do mar, aves do céu e sobre todos os animais. O exercício do domínio é a própria essência da imagem de Deus, ou seja, ela reside e se manifesta no seu mandato cultural. Eu me refiro ao mandato cultural, irmãos, porque de fato o motivo pelo qual o homem peca e cai e perde sua imagem e referência em Deus é porque ele descumpre, é porque ele desobedece, ele foge do seu mandato cultural. Com base em Gênesis 1:26, podemos observar que o domínio sobre a criação é um dos aspectos mais evidentes de Deus no homem. Ao exercer este domínio, o ser humano age como um representante de Deus na sua obra criada. Tudo isso ele perdeu no dia em que caiu e escolheu não cumprir o mandato, não observar o princípio, não seguir as ordens do seu Criador. Em Gênesis 1:28 vemos então esse mandato de Deus ao homem dizendo, por exemplo, presta atenção, o mandato. Gênesis 1:28, sede fecundos e o quê? Multiplicai-vos. Percebam que nós temos que notar essa percepção da imagem também nessa ordem, sede fecundos, um mandato claro de Deus. Esse é um aspecto implícito em todo ser humano. Deus ordena ao ser humano para que seja fecundo, no sentido de encher a terra, por quê? Deus é um Deus criador. Deus, como criador e autor da vida, não dá ao homem o privilégio de do nada criar a vida, mas dá ao homem, enquanto criação, veja, homem macho e fêmea, o privilégio de quando se unirem, reproduzirem a vida. Você percebe que quando um homem e uma mulher se encontram obedientes ao mandato cultural, multiplicai-vos, sejam fecundos, gerando uma vida, trazemos para a nossa estrutura humana, para a nossa existência, a vida e não a morte. O salário do pecado é o que, irmãos? Tudo que produzir morte, enquanto desobediência, morte, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Mas no mandato de Deus ao homem, um homem e uma mulher se encontram gerando uma vida. O que eu estou dizendo é que nesta vida e nesta obediência, nessa capacidade de ser fecundo e obediente a este mandato, estamos reproduzindo com todos os verbos, com todos os sons, a imagem de Deus no homem. O Senhor gosta tanto disso, e o Senhor vibra tanto com o que Ele propõe ao homem enquanto obediência e mandato, que Ele olha para a criação, Gênesis 1:31, e diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê?
muito bom. Se tudo que Deus fez era muito bom, afirmamos com certeza que a queda acontece, irmãos, para destruir o que é bom, que a queda acontece para corromper o que é bom, e que antes da queda o bom existia, o bom estava lá, não havia falhas, não havia manchas, não havia naquele momento a mínima possibilidade ali de termos uma mancha de pecado. Ela é introduzida única e exclusivamente pelo homem que decide desobedecer o mandato de Deus. Depois que o primeiro pecado foi cometido, a imagem de Deus do ser humano foi contaminada, manchada, distorcida. Vá para Gênesis 5 e veja como a história registra, e por isso o livro da criação é importante ser lido, compreendido e estudado. Veja como chegamos em Gênesis 5 e percebemos como o nosso Deus muda, através de Moisés, a narração de um homem criado à imagem e semelhança de Deus, para um homem produzindo e reproduzindo a imagem decadente do homem. Olha Gênesis 5, 1. Gênesis 5, 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de quem? A semelhança de Deus o fez. Agora veja o versículo 3, vamos pular para o 3, não vou pular para ganhar tempo. Olha o 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à imagem e semelhança de Deus, é isso? O que está escrito lá? E gerou um filho à sua semelhança. Perceba que daqui para frente, irmãos, tudo muda. Perceba que deste momento em diante a história vai caminhar para outros horizontes e para outros caminhos que não mais a perfeição de Deus. É aqui que nós temos que entender o poder que essa queda e que esse impacto pecaminoso tem sobre toda a descendência de Adão, mas sobre toda a raça humana. Porque em Adão todos pecaram, somente em Jesus todos serão redimidos e justificados. Isso acontece por quê? Porque o pecado, irmãos, é queda. O pecado é derrubar a perfeição de Deus. O pecado é atingir em cheio e corromper a imagem de Deus. Eu quero colocar para você que quando pensamos em corromper a imagem de Deus, eu não estou dizendo que Deus se manchou, ou que Deus se desfez, ou que em sua soberania Deus foi ofuscado ou ofendido. Não. Eu vou usar uma ilustração que eu tive essa semana, graças à família que está aqui no primeiro banco, né? Eu estava lá essa semana, o óculos tinha ficado na igreja, fui ver lá um jogo da Olimpíada sem óculos. Só estava com um, ficou na igreja, falei, e agora? Aí de repente chegou lá, o recado do Natanael, chegou o outro óculos. Falei, oh Deus, agora eu vou buscar. Aí eu fui buscar. O interessante é que eu estava assistindo as Olimpíadas, meus irmãos, eu estava disposto a trocar a assinatura da TV a cabo e a mudar a minha TV. Eu tenho uma TV boa lá na sala, 4K, e tem lá a assinatura de um aparelho muito bom. Mas eu estou vendo sem óculos, falei, gente, que troço ruim esse 4K. Eu falei mesmo, eu estava sem óculos, sem cor. O som é bom, mas a cor é horrível. Eu não conseguia ver a água azul da piscina, aquele mar do Tahiti ficou verde com azul. Tinha hora que eu falei, que é isso, gente? Coisa horrível. Aí eu já pensando em ligar para o operador, até que descobri que o óculos chegou. Aí peguei esse óculos aqui, esse azul lindo aqui que eu ganhei, né? Aí quando eu botei o óculos, o mundo ficou cor-de-rosa, irmãos. Eu falei, gente, a água era azul. O nadador com a sua... Dava para ler o patrocinador. Estava tudo turvo, eu não conseguia ler nada. Nem aquela legenda que botava do nome do nadador, eu não conseguia ler. Eu achava que era Sport TV, que estava ruim. Falei, os caras não conseguem digitar o nome do nadador certo. Era o óculos, irmãos. Quando eu botei o óculos, tudo voltou ao normal. O que eu estou dizendo para você? A queda afetou a TV? Não. A queda mexe ali com a visão de Deus, a santidade de Deus? Não. Ela mexe com quem? Comigo. Ela afeta o quê? Minhas percepções e compreensões. E por isso eu sempre peço a Deus, meus amados irmãos, que Jesus Cristo me coloque suas lentes, me coloque os seus óculos, me cubra com o seu sangue, porque quando eu me revestir da graça, da misericórdia e da pessoa de Jesus, eu olho para o mundo e eu vejo como Ele é, e eu vejo quão belo Deus fez o homem, porque tudo que está defeituoso em mim é corrigido pelo sangue de Jesus. Quando nós podemos perceber, irmãos, o poder da queda, percebemos também o poder que Jesus Cristo tem de reconstruir a nossa história e de consertá-la à luz do poderoso evangelho da redenção. O ser humano caído é um portador da imagem de Deus, sim, ainda é, mas essa imagem está fora de foco, ela está manchada, ela está contaminada, ela está desconstruída, e somente o poder restaurador de Cristo pode fazer essa imagem se reencontrar de novo.
Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém voltará a ver a perfeição de Deus ou se reencontrará com a imagem de Deus se não olhar para Jesus. Colossenses 1,15. Qual é a imagem de Deus, pastor? Jesus. Como veremos Deus, pastor? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós passarmos por esse processo de novo nascimento e de restauração, eu que um dia tive a imagem de Jesus, a imagem de Deus, posso me reencontrar com essa imagem e ser restaurado pelo poder da sua redenção. Vamos ao segundo ponto, é que eu quero terminar a mensagem. Se o primeiro fala de imagem e semelhança, o segundo fala, e é que eu termino, o perigo do conhecimento do bem e do mal. Abra Gênesis 2, 16 e 17, vamos ao texto. Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Eu queria que você repetisse comigo assim: comer livremente. Repita: comer livremente. Eu não estou falando de cativeiro, não estou falando de uma vida difícil ou uma vida terrível, onde servir a Deus é um jugo opressor. Não, preste atenção no princípio da criação e como Deus é um Deus que se relaciona em amor com os homens. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comeres há uma sentença. Qual é? Certamente morrerás. É aqui que está o perigo. Trocar a vida pela morte. Trocar a liberdade pela escravidão. Como o homem não vê, quantos não conseguem perceber que essa diferença é clara no texto e obviamente real na nossa existência humana. Deus criou o ser humano para ser perfeito e perfeitamente criado à sua imagem e semelhança. Mas foi decisão de Deus colocar a humanidade no caminho da liberdade. Era preciso que ele existisse livremente, com suas potencialidades e possibilidades e com sua total liberdade de existir. Deus poderia colocá-lo acima do pecado, mas ele não seria o homem que Deus planejou. Como parte de sua relação com Deus, Adão recebeu, naquele momento da criação, para servir de modelo a todos nós, um mandamento probatório. Mandamento probatório. Isto é, um mandamento que tinha o objetivo de provar a sua fidelidade. Não para Deus, Deus já conhece o homem, mas para ele mesmo. Esse mandamento probatório revelaria ao homem que com sua liberdade, que com suas escolhas, ele pode afetar toda a sua existência e desconstruir toda a sua humanidade. Por isso não é uma fábula, um livro de carochinha ou uma invenção. É a dura e real realidade espiritual. O texto bíblico não nos permite aqui pensar que há algo especial no fruto e o debate não é o fruto. O assunto não é abóbora, picanha, pera, maçã e qualquer coisa que você invente. Isso está na cabeça do ser humano. O assunto aqui não é o fruto, mas o mandamento probatório. E tudo que está na probabilidade de obedecer ou desobedecer. A liberdade de toda a árvore do jardim pode comer o quê? Livremente. Como repudiar a liberdade? O que pode ser maior do que a minha liberdade? Me pergunto, não sei. É melhor ser escravo de Deus do que um servo do pecado. Mas a segunda opção era triste. Do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. É interessante que o texto não coloca a ideia de que é uma impossibilidade. Diz o texto, não deve comer. Há coisas que você pode fazer, mas não deve. Já ouviu falar isso? Há coisas que você pode fazer, mas não deve, né? Há tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é assim? Há coisas que você pode fazer, mas não deve. Perguntado sobre a questão do homem potencialmente poder comer da árvore, eu digo, ele podia. Tanto podia que comeu. Potencialmente, podia. Entende? Espiritualmente, não. Então não significa que tudo aquilo que você pode fazer, você faz. Que tudo aquilo que você quer fazer, você deve fazer. Há coisas que não se deve fazer. Esse era potencialmente o mandamento. Não uma coisa que potencialmente eu estou impossibilitado por não ter as possibilidades de fazer. Elas estão ao meu alcance, mas eu não devo fazê-las. Alguns,
e aqui me assusta, algumas igrejas no Brasil pregam, assusta, pastor Felipe, a queda para cima. Já tem autores, teólogos, pregando a queda para cima. Vai contra Newton e todas as leis da gravidade, da física. Já viram queda para cima? Alguns afirmam que foi na queda que o homem cresceu, que foi na queda que o homem se expandiu. Por quê? Olha o autor da queda para cima e dos intérpretes da queda para cima e do sucesso que faz, um pezinho fora do reino de Deus. Você come e seus olhos são o quê? Abertos. Você come e conhece o quê? O bem e o mal. Você come e você é dono do seu nariz. Você come e percebe a sua sexualidade. É o canto da serpente recontado em pleno século 21. Nós estamos de novo no jardim e alguém consegue ensinar queda para cima. Irmãos, a queda é queda. É preciso lembrar aos irmãos que toda queda é sempre para baixo. Por isso nominamos queda. Ela é para baixo, ela é degradante, ela vai degenerar a nossa raça e o nosso tecido social. O pecado nunca traz nada que seja realmente proveitoso e santo. O pecado, preste atenção, nunca gera nada que seja bom. O salário do pecado é o que, irmãos? Então, quando alguém disser pecado, irmãos, corra dele, porque o salário do pecado é a morte. Teólogos da queda para cima, se o ato de comer do fruto proibido realmente trouxesse progresso ou qualquer outro benefício para a vida humana, por que é que Deus teria dito, não faça? Por que é que Deus teria dito, é proibido? Se fosse para benefício do homem, Deus seria o primeiro a incentivá-lo, porque Deus é o Deus de toda bênção. Mas quando Deus diz, não, meu filho, corra, porque Deus quer o melhor para você, para a sua existência, para a sua família e para toda a humanidade. Se alguém amou o mundo, é Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu filho. Que ato de comer o fruto traz benefício? Nunca. Por isso Deus proibiu-nos a participação daquele fruto ao homem no seu pecado original. Veja comigo, abra Gênesis 3:11, eu vou concluindo já, irmãos. Gênesis 3:11, e veja todos os malefícios da queda e pense no impacto disso em todas as gerações. Eu queria que você fosse percebendo, eu não vou ler, mas eu queria que saltassem aos olhos da igreja agora, e você pode falar alto aí, pode falar alto se você percebe tudo que é instabilidade, tudo que é ruim, tudo que a queda causou. Gênesis 3:11 a 19. Primeiro, perda da estabilidade matrimonial. Pensa no matrimônio estável, sólido, onde o que Deus uniu, o homem não separa. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e seja uma só carne, onde a mulher é colocada como ajudadora. Depois da queda, nunca vi mais gorda, nunca vi mais feia, nunca vi mais arrogante, nunca vi tão gastadora. Ele vai dizer assim, foi essa mulher que tu me deste. Não é assim não? Pode perceber que depois que o homem pisa no pecado, pisa no adultério, irmãos, e se perde na sua existência, na sua moralidade, pensa que a mulher muda ou não muda, irmãos? E o homem? O homem vira um bicho. Esse aí é zoológico, né? Você tem jumento, burro, tem de tudo, né? Cavalo. Você vai invocar um zoológico inteiro para falar do marido. Por quê? Isso é para cima ou é para baixo, irmãos? O poder que a queda tem de nos trazer vergonha, de nudez, acusações e coisas horríveis para dentro do matrimônio, é o que há de pior. Está aqui, Gênesis 3:11. A maldição, irmãos. Quanto que maldição é bênção? Gênesis 3:17, maldita é a terra, maldita a serpente. Pode verificar quantas vezes a palavra maldita aparece. É seu dever de casa, não é meu. Você é crente, lê a Bíblia, eu já li, eu estou possuído dessa verdade. Acorda, crente, esse pecado é maldito. Veja, por exemplo, o texto a partir do verso 17, sofrimento, dor. Tinha isso, irmãos, na criação? Não, agora tem. Perceba depois do texto do verso 17, 18, a fadiga, espinho, erva daninha. Perceba a disfunção na relação de trabalho e sustento. Tudo isso, uma compensação, compreenda, né? Uma compensação, um merecimento pós-queda. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então não venha me dizer que a queda não trouxe, não traz terríveis malefícios à relação do homem com Deus. Isso aqui, irmãos, é uma pequena estrutura, porque na Bíblia há uma revelação inteira para mostrar todas as consequências disfuncionais de perder o homem à imagem
e semelhança de Deus. Perdendo o domínio, perdendo a relação de dominador na raça humana, ele se coloca como um escravizado, alguém que vive debaixo do jugo do pecado. Portanto, afirmo que o objetivo dessa narrativa do primeiro pecado é mostrar que o ser humano caiu, que o primeiro pecado provocou uma queda, irmãos, terrível na santidade e na perfeição do ser humano. Ao violar o mandamento de Deus e ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem se afasta de Deus e pensa ele se tornou semelhante a Deus. Em dois sentidos. No sentido de que julga por si mesmo o que é bom e o que é mal. O homem, ao pecar, passou a ser a régua, porque ele não mais obedece a Deus e aos seus preceitos, sequer cumpre os seus mandatos ou observa as suas leis. Porque a serpente diz e a mulher acredita que aquilo que ela diz de fato corrobora para que ela seja a dona ou a rainha da sua existência e o homem o seu rei. O sentido de julgar por si mesmo é sim um retrato fiel da queda do homem que quer ser independente, autônomo, fora de Deus, declarando muitas vezes até a morte de Deus, que Deus não existindo Deus é melhor, porque eu levo a vida que eu quero levar. Isso é a queda, irmãos. Segundo, o grande pecado foi a tentativa humana de seguir a sua vida sem ter que depender de Deus para saber o que é certo ou errado. Minha régua moral sou eu, os valores quem define sou eu sou o dono da minha existência. A violação do mandamento probatório foi, na verdade, uma tentativa humana de se manter sobre os seus próprios pés, de seguir o seu próprio caminho, e isso nos levou para cada vez mais longe de Deus. Como eu vou terminar essa mensagem hoje aqui? Eu vou alertá-los que esse jardim, irmãos, pecaminoso continua diante dos nossos olhos todos os dias. Que o Éden, mesmo fechado ao homem e protegido por querubins para que o homem não entre lá e não coma do fruto da vida eterna, e não viva eternamente no pecado e morra no pecado, morra com os seus pecados. O que eu estou dizendo é que quando Deus agora nos permitiu conhecer essa história, Ele nos faz ver e enxergar como nós hoje temos os mesmos princípios de desobediência e de rebelião contra os mandamentos de Deus. Sexta-feira, fazendo o crosscast com o pastor na minha frente ali, enquanto ele falava, minha mente viajou por algum momento na sua fala e ouvi o quanto ainda somos rebeldes contra o Criador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Há duas sentenças ali, macho e fêmea. Como pode, irmãos, um macho hoje repudiar a sua sexualidade? Um macho hoje que teve o seu sexo definido por Deus, dizer para ele mesmo que ele não é mais homem, mas que ele é uma mulher. Rebelião contra Deus. Rebelião contra o Criador. E não pense que os rebeldes desta época não colherão tanto de sabor quanto colhemos no jardim de nossa existência. Ó rebelde, se arrependa do seu pecado. Agradeça a Deus pelo privilégio de ter dado a você, homem, um mandato cultural tão bonito e de fazer de você a coroa da criação. É tempo de voltar-se a Deus e arrepender-se da sua rebelião. Minha tristeza muito grande, irmãos, e muito grave, ver uma menina que recebendo de Deus a sua sexualidade feminina, macho e fêmea a criou. Quando uma menina se rebela contra o seu sexo e quer existir, pensar e viver como sendo homem. Eu fico pensando se um peixe pode voar ou se uma ave tem condições de viver debaixo do mar. Se numa rebelião da natureza isso não é possível, essa tal possibilidade não existe, quem somos nós, irmãos servos de Deus, para nos rebelarmos contra o nosso Deus Criador? Mas estamos no jardim. Estamos no jardim de nossa existência, com nossas escolhas que nos levam para longe de Deus e mostram claramente que o mandamento não é uma impossibilidade, porque eu posso, eu faço, e você está fazendo. E tem muitos que me ouvem, estão fazendo, e eu vou aguentar por pregar no sermão como esse, eu estou disposto. Mas eu quero dizer, meu filho, como Deus amou você e planejou você na beleza de quem você é. Eu gostaria muito de vê-lo, hoje olhando para a Escritura, agradecendo ao Deus Criador, que lhe deu como presente a sua existência. O Criador lhe deu a vida. Por isso leio Gênesis e vibro. O Criador soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Nós podemos viver e existir, irmãos, sem sermos rebeldes contra Deus, mas mais submissos e mais atentos à sua vontade. Eu quero concluir esse sermão com 3 considerações, é que eu vou orar e encerrar a mensagem. Primeiro, consideração, encerrar o sermão. O ser humano criado à imagem de Deus era perfeitamente bom, mas o pecado causou danos à imagem de Deus nele, manchando-a e contaminando-a.
Creia nisso. Se arrependa. Todos os dias olhe para a cruz e agradeça, porque lá na cruz nós somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós não fôssemos, irmãos, decaídos ou decadentes, depravados em nossos pecados, em delitos e pecados, ou mortos em delitos e pecados, porque a cruz, é na cruz que renascemos, é na cruz que vivificamos. Por isso, creia na contaminação e na queda, para poder aceitar o poder da vida e da ressurreição. Segunda aplicação, esta contaminação da imagem de Deus é a herança terrível com a qual todos temos que lidar e lutar todos os dias. A contaminação da imagem de Deus, irmãos, é de fato algo que afeta o homem em todos os campos da sua existência. Na sua vida moral, sentimental, secular, profissional, no seu relacionamento com a natureza. É algo que só pode ser redimido e resgatado, irmãos, com Jesus e aos pés da cruz de Cristo. Se Adão é o homem decadente, decaído, que deu errado, Jesus é o único homem que veio em santidade e perfeição para nos apontar um caminho de retidão. A grande mensagem do Evangelho, a você que me ouve nesta noite, é a seguinte: assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Vou pedir à nossa equipe para botar na tela 1 Coríntios, equipe da projeção, 1 Coríntios 15, 22, eu espero que a equipe esteja me acompanhando. 1 Coríntios 15, 22, palavra do Senhor. Fique de pé comigo e vamos ler essa palavra. E vamos verificar como podemos recebê-la, irmãos, do dia da queda até o dia da nossa redenção. Vamos ler todos juntos? Porque assim como em Adão todos morrem. Para quem ficou em casa, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quantos creem nessa palavra de vivificação em Cristo Jesus, após sua queda para a sua redenção em Cristo? Levante a sua mão. Quantos creem? Vamos orar. Senhor, que privilégio meu revisitar a cosmovisão cristã, ó Deus, e o princípio do Evangelho. Domingo passado caminhamos, ó Deus, do princípio de nossa origem, de nossa identidade. Nós somos criacionistas, existimos e fomos criados por um Deus criador. Ele cria e sustenta o universo que Ele criou. Mas hoje visitamos, ó Deus, uma doutrina importante do Evangelho: a rebelião do homem contra Deus. Visitamos o pecado original e vemos como ele tem afetado hoje homens que insistem em viver debaixo dessa rebelião. Meninos, meninas, jovens, quantos estão vivendo e existindo todos os dias debaixo dessa terrível desobediência e rebelião? Nós somos a igreja que de pé está, que levanta as nossas mãos para crer que como em Adão todos caíram, em Cristo nós levantamos nossas mãos e aceitamos. Nós somos vivificados. Não é porque levantamos a mão, não é porque estamos de pé, ou porque proferimos isso pelos nossos lábios. É porque o Senhor afirmou essa verdade. E se a primeira verdade afirmada anuncia a queda do homem, e foi verdade, é essa segunda verdade que afirma o nosso levantar e o nosso restaurar, é nela que hoje colocamos os nossos fundamentos e a nossa fé. E Cristo desça a sua igreja agora, com o seu sopro do Espírito Santo, restaurando pessoas que vivem em estado de total desobediência à sua palavra. E aqueles que são rebeldes e desobedientes ao princípio do Criador, possam hoje serem confrontados para arrependimento. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha nesse lugar. Abra as mentes, ilumina os corações, para que possam voltar-se ao lugar onde caíram e reconstruírem sua identidade em Deus. Filhos amados por Deus, filhos criados para uma vida excelente, machos fecundos e prósperos, fêmeas fecundas e prósperas, homens e mulheres santos e irrepreensíveis, cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Restaura mandatos aqui nessa noite, restaura lares, famílias, casamentos, restaura identidades. Gente que está aí tentando a sua transexualidade, que se arrependam e caiam no seu lugar onde são. Eles são o que Deus planejou para ser. Que sejam levantados pelo sopro regenerador do Teu Santo Espírito. Como eu creio, Deus,
do poder, do ensino e das doutrinas que sua igreja hoje prega para a transformação de todo aquele que nela crê. Assim oro no santo nome de Jesus. E toda a igreja diz...